Olá, boa noite. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países mais violentos do mundo? Ocupa a 9ª posição do ranking da OMS. Quais são os aspectos históricos e sociais que contribuem para esse cenário violento? Como está a segurança no Brasil? Vamos falar também sobre o decreto assinado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de armas de fogo. O Jornal da UFO começa agora. Vamos começar essa edição com um giro de notícias. Um grupo de pesquisadores, dentre eles o diretor de pesquisa da UFO, Kleber Delclaro, descobriram uma nova espécie de vespa na região de Uberlândia. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a descoberta científica que vai ser exibida amanhã aqui no JU. E já está confirmada a data da FEMEC. A Feira do Agronegócio Mineiro acontece entre os dias 26 e 29 de março no Camaru, em Uberlândia. A convenção reúne as novas tecnologias apresentadas ao mercado agropecuário e representantes do agronegócio no estado. A campanha nacional de abastecimento aponta queda na produção de café em 2019. Que pode variar entre 50 e 54 milhões de sacas. O motivo da queda é o fenômeno bianual, que afeta principalmente o cultivo do café arábica. E a área de produção também diminuiu, em média 1,2%. O estado de Minas Gerais é o mais afetado. A posse de arma foi um dos temas mais comentados na campanha eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro. O decreto foi assinado nesta semana e gerou grande repercussão na mídia. Você já ouviu falar no referendo no Brasil? No dia 23 de outubro de 2005, ocorreu uma votação sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. O assunto voltou à tona na campanha presidencial de 2018 e decretado no ano seguinte. O decreto 9.685 foi assinado no dia 15 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilita a posse de arma de fogo e que divide opiniões entre a população. Eu sou absolutamente contra, porque a posse de arma ela só permite que as pessoas tenham arma dentro de casa. E ninguém, em sã consciência, vai conseguir pegar uma arma quando um ladrão chegar. É muito mais uma arma pro ladrão do que para a gente se proteger. E pensando pelas mulheres, o Brasil é um país que tem um número de assassinatos de mulheres muito grande. E pensando nelas, é um perigo maior para elas por ter essa arma em casa e dos maridos matarem elas do que como uma forma de defesa. Então, para mim, eu sou completamente contra o armamento. Eu sou a favor. Porque já que eles confiscou a arma de todas o pessoal de bem, né, e os bandidos continuaram armados, né, então por isso que eu sou a favor do porte, né, não posse, né, da posse de arma. Eu sou a favor. O decreto mantém inalteradas exigências que já valiam sobre a posse de arma, tais como obrigatoriedade de cursos para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ter ocupação lícita, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes criminais nas justiças federal, estadual, incluindo juizados, militar e eleitoral. Outras dúvidas surgiram sobre o assunto em questão. As palavras posse e porte. A posse de arma de fogo é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho. Já porte de arma dá o direito a andar pelas ruas com uma arma de fogo. Falar sobre a posse de arma também gera uma reflexão de sentimentos da população. É o que destaca esse especialista. Acho que é importante a gente pensar que ideia de segurança que é essa, né? Porque quem vive no subúrbio, na favela, nunca teve essa segurança. Agora que essa insegurança está indo para os centros das cidades, para as áreas mais nobres, que a população, que os 5% mais ricos do Brasil se alarmaram mais. O psicólogo também comenta sobre a aptidão de pessoas manusearem uma arma de fogo. Cada vez mais as pessoas vão tendo menos tolerância às frustrações. Então, volta ao questionamento de como é que vai ser tendo uma arma em casa. Uma arma de fogo em casa, não só uma arma branca mais, mas uma arma de fogo.
Então, são coisas que a gente tem que pensar com cautela, com calma. Inclusive, quem quer ter a arma, pensar em todos os riscos, inclusive. Para participar então do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o professor da Faculdade de Direito da UFO, Carlos Barbosa, e também a professora do Instituto de Filosofia da UFO, Ana Maria Said. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite. Bem-vinda, professora. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Vamos começar então a falar sobre esse tema. Explica pra gente, professor Carlos, sobre essa flexibilização, o que mudou nessa legislação para as pessoas entenderem melhor. Bom, vou te contar uma pequena história a respeito dessa questão de armas no Brasil. O Brasil, inicialmente, há um tempo atrás, dava um tratamento até meio brando no que diz respeito a isso, porque ter a posse ou portar arma era contravenção penal, que chamamos de crime anão. Com a lei de armas e depois a revogação da lei de armas com o Estatuto do Desarmamento, nós passamos a dar um tratamento muito rigoroso a essa questão. Igual, tratando como uma situação de extremo perigo, a posse e o porte de arma. Só que o Estatuto do Desarmamento ele precisa de uma regulamentação para estabelecer quais são os critérios que foram delineados de forma geral dentro do Estatuto. E aí o que aconteceu? Houve o decreto 5.123, que agora foi alterado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando se criou o Estatuto do Desarmamento, a ideia era proibir a comercialização de arma, tanto que nós fizemos um referendo. Só que o referendo popular não deixou entrar em vigência o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que vedava a comercialização de armas. Então as armas continuaram a ser comercializadas. Só que o que o governo federal fez? A União fez? Ela dificultou os critérios. O que o presidente agora da República vem e faz? Ele facilita esses critérios. Um exemplo para o pessoal de casa entender. A Polícia Federal, ela tinha, em vários critérios que eram estabelecidos no decreto, a possibilidade de negar. Porque não havia uma presunção de necessidade da utilização, da posse de arma de fogo. Agora não. Agora, o novo decreto do presidente, ele elenca situações onde a necessidade é presumida. E o decreto ele tem essa redação mesmo. Presume-se a necessidade. Então ele fala sobre agentes de segurança, ele fala de pessoas que moram no meio rural. Ou seja, nesses casos, a Polícia Federal ela não vai ter a prerrogativa de negar. Ela simplesmente vai analisar os requisitos legais. Se ela entender que deve indeferir, o que ela vai fazer é modificar motivar seu ato. Mas é muito difícil nesses casos, ela não vai indeferir. E um processo oneroso também. Muito oneroso. Ter a posse de uma arma hoje é um processo muito caro. Exige a compra da arma em si, que a partir do Estatuto de 2005 houve uma elevação dos preços das armas. Você vai ter que provar a aptidão psicológica, então vai ter que contratar um profissional para isso. Vai ter que provar a aptidão técnica, e aí você vai ter que fazer cursos de tiro, essas questões que onera mais ainda, e tem um pagamento de taxas, que também são taxas elevadíssimas. Ou seja, possuir arma de fogo pode ser um direito, mas não é um direito para todos não. E partindo desse ponto então, professora Ana Maria, como que você entende também essa questão que está sendo tão discutida? Olha, concordo com ele. A primeira preocupação que me veio é que quem teria a possibilidade de ter armas de fogo, uma elite no Brasil, e, portanto, uma possibilidade ainda maior de dominar, de fazer com que a população que está querendo segurança possa ter mais medo ainda. A outra questão fundamental é que nós estamos transferindo novamente para a sociedade o que deveria ser um dever do Estado, que é a segurança, né? E a outra questão nos lugares onde vai ser possível possuir, né, a arma, por exemplo, nos lugares mais violentos do país, a população, lugares violentos em que tem muitas mortes, será mesmo que a população amada, que não seja criminoso, etc., vai poder enfrentar a criminalidade? Ou vai ser um motivo ainda maior para aumentar a violência? E uma terceira coisa que
que é fundamental quando nós começamos a pensar na questão da posse de arma no Brasil. Nós vimos hoje, inclusive saiu em todo o noticiário, sobre a questão do aumento da violência doméstica e dos feminicídios. O que é que vai acontecer? Porque eles ocorrem em todos os níveis da sociedade, né? Em todas as classes sociais. Ter uma arma em casa possibilita que a chance de ter um crime ainda seja maior, né? Porque às vezes ou não ter a arma pode impedir um crime que, tendo a arma, seria quase que inevitável. Professora Ana, fica à vontade, assim, professor. posso? Uma parte, eu concordo inteiramente com a senhora nesse questionamento, até porque nós assistimos hoje um aumento do número de feminicídios no Brasil. Grande parte desses feminicídios estão relacionados a armas de fogo. Sim. Essa é uma questão, para mim, vital. Uma outra questão que está relacionada a isso tudo, eu tenho feito reflexões a respeito disso, participado de debates a respeito dessas questões, falando o seguinte: a questão do manuseio de uma arma de fogo, ela tem que ser pautada em conhecimento técnico sobre essa arma de fogo. Uma arma de fogo na mão de quem não tem conhecimento técnico, não tem equilíbrio psicológico. Ouvi de um amigo recentemente uma coisa que vou levar por toda a minha vida: a arma não é brinquedo. Exatamente. A arma não é brinquedo. E ele tem como esporte a prática de tiro esportivo. Ele falou: isso é uma coisa que faço por amor, por carinho, faço esportivamente, mas reconheço que a arma não é brinquedo. E a arma não é. E aí, quando a gente tem uma sociedade que não trabalha preventivamente as questões de violência, não trabalha de forma integrada as questões de violência, uma sociedade, a senhora mesmo sabe, professora Ana, que é excludente como a nossa. Exatamente. Uma sociedade excludente, uma sociedade que tem um desnível social muito grande. Isso gera violência. Tem uma outra questão ligada a tudo isso que eu acho que é a mais fundamental. Como evitar violência no Brasil? Bom, sabemos que deveria ser, então, um dever do Estado e do Estado não também com coerção, como tem sido até aqui. Nós vimos que aumentou o número de homicídios no Rio de Janeiro com a polícia ali. A outra questão é que você pode repassar para a sociedade, então, uma questão que deveria ser do Estado, inclusive com a questão da formação. É a cultura que faz com que nós possamos resolver os graves problemas que nós temos no Brasil, inclusive do abismo que existe entre as classes sociais e que é, na verdade, o grande gerador da violência, como é estudado no mundo inteiro. Então, formação, mudança na cultura brasileira e não na cultura aumentando a coerção e a possibilidade de violência. A educação seria um caminho, professor? Eu acho que é o caminho. Né? Nós vemos países como Finlândia, como Coreia, Japão, etc., que praticamente tem nível zero de violência, não tem posse de armas, e foi através da educação, de uma igualização maior social, que isso foi possível, e não com posse de arma e com aumento de violência. O que acontece também, né, professor, por exemplo, no caso, na realidade brasileira, percebemos que jovens em média de 14 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio, infelizmente há uma evasão muito grande ainda. Exatamente. E eles são, parte deles são até mesmo aliciados para o crime. Isso é uma questão realmente muito profunda, a educação e o impacto dela, né, contra a violência. Eu fico pensando, a professora Ana citou um exemplo do Japão. Eu fico pensando naquele cidadão japonês que acordou depois da explosão de 2 bombas nucleares no país dele. E olhou e falou assim: meu Deus, qual a minha perspectiva de futuro? Ele olhou para o país arrasado, perdeu a guerra. Assim, bomba nuclear no solo dele. Qual foi a revolução que o Japão fez? Coreia. A Coreia foi rachada por uma guerra, está dividida até hoje, norte e sul. Qual foi a revolução que esses países fizeram? Na educação. Na educação. O professor Damásio,
que é uma pessoa que escreve sobre direito penal há muitos anos, ele já está bem velhinho já, ele fala uma coisa sobre direito penal. Nós temos que parar de acreditar que a lei solitária vai resolver todos os problemas. Exatamente. Não é assim. Pode ter Estatuto do Desarmamento, pode ter decreto, regulamentar, posso franquear ao cidadão o direito de escolher se ele quer ter a arma de fogo ou não. Só que o governo, só que nós como Estado, nós precisamos entregar mais. Nós precisamos entregar um plano de segurança articulado da União com os estados, com o município. Nós precisamos dar opções. Implementar, eu não estou falando, é implementar educação, implementar saúde, implementar transporte coletivo, implementar direitos sociais de cunho coletivo. Porque no Brasil nós temos um grande problema. O espaço público, a gente acredita que é o espaço de ninguém, e é o nosso espaço. É o nosso espaço. E daqui a pouco, então, a gente continua falando sobre o nosso espaço e a segurança dele. Vamos saber, então, como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades da região amanhã. Em Uberlândia, a temperatura varia entre 21 e 29 graus, com possibilidade de chuva durante a tarde. Já em Monte Carmelo, a previsão é de céu nublado durante o dia, mínima de 21 e máxima de 30 graus. O clima continua quente em Ituiutaba e pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Patos de Minas, a temperatura varia entre 21 e 29 graus e a previsão é de pancadas de chuva durante o dia. E em Araxá, o dia começa com céu parcialmente nublado, mas a possibilidade de chuva é baixa, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, tem uma reportagem sobre a segurança no Brasil. Aproveite e envie suas dúvidas para a gente no Facebook, Instagram ou também WhatsApp. O número é 99639-7880. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta. Você se sente seguro vivendo no Brasil? Dados de órgãos nacionais e internacionais retratam um país com índices significativos de violência. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o Brasil é o 9º país mais violento do mundo. A cada 100 mil pessoas, em média, 30 são assassinadas. Falta muita coisa ainda a segurança no país, vai ter que melhorar muito. Vamos ver com o novo governo, ver se melhora, né? O que o senhor acha que poderia ser feito? Acabar com a bandidagem. Dá um jeito nessa bandidagem que você não pode andar em lugar nenhum, precisa tomar muito cuidado. Bom, dentro do meu ponto de vista, para mim isso está bom. Não está violento? Bom, violento está, né? Mas dentro do ponto de vista parece que tem uma segurança. Você se sente seguro? Me sinto seguro. Tá feia, né, a coisa. E tem que ter mais segurança. Em 2016, o Brasil registrou mais de 62.500 casos de homicídio. Mais da metade das pessoas assassinadas, quase 33.600, eram jovens. 70% dos homicídios foram cometidos com armas de fogo. Os dados são do Atlas da Violência de 2018, divulgados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para esse professor do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, a questão da segurança no Brasil tem alguns problemas específicos. Os pontos que se destacam são falhas ainda importantes no sistema policial e judicial, como falta de integração no sistema, falta de integração entre os estados e a União, a falta de envolvimento dos municípios. E no sistema judicial, né, falhas graves na apuração de crimes, no arquivamento por falta da investigação correta, a demora em fazer os julgamentos de homicídios, a prisão ainda equivocada, né, só 11% dos presos são homicidas graves e pessoas que fazem esse tipo de crime de grande potencial ofensivo.
E além disso, nós temos o problema do mercado de drogas, é o principal problema do aumento de homicídios. O Atlas ainda comparou dados em um intervalo de 10 anos. De 2006 a 2016, a taxa de homicídios de pessoas negras aumentou 21%, enquanto a quantidade de assassinatos de pessoas não negras diminuiu quase 7%. O índice de homicídios de mulheres negras aumentou 15,4%. Entre as mulheres não negras, o índice caiu 8%. Segundo o professor, quando especialistas observam crimes e homicídios ao redor do mundo, a sensação de impunidade é um dos elementos relacionados a taxas de crimes. Existem maneiras de diminuir essa sensação de impunidade. Por um lado, fazer com que os homicidas, os latrocidas ou os membros mais poderosos do mercado ilegal de drogas vão para a cadeia, cumpram penas mais rigorosas, incluindo menos progressão. Mas, por outro lado, porque isso sozinho não tem efeito ou não tem sentido, para a grande maioria, diminuir o encarceramento. Diminuir mandar pessoas de menor potencial ofensivo, principalmente os mais jovens, né? Jovens são os de 14 a 29 anos, e mandá-los para o encarceramento é um equívoco. Faltam vagas nos presídios brasileiros, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Até junho de 2016, o déficit de vagas era maior que 358 mil, diante da quantidade de presos. No mundo todo, penas alternativas de prestação de serviços ou de obrigações de participar de determinados ambientes e monitoração tem menos reincidência e logo diminui a criminalidade global. Se a gente quer diminuir, a gente tem que ver o que tem funcionado. E no caso do Brasil, alimentaria menos as organizações criminosas, especialmente de drogas, de maneira que essas penas alternativas deveriam ser aperfeiçoadas e essas sim aplicadas para a grande maioria ou para os crimes menos ofensivos. Na reportagem, professor Carlos, o professor comentou bem essa questão de que a sensação de impunidade no Brasil talvez também tenha contribuído para o aumento da violência. Como é que você avalia isso e também todos esses índices apresentados? Bom, tem uma pessoa que marca o nascimento do direito penal científico na nossa história, que em 1700 escreveu que um sistema jurídico não precisa de penas com punições severas. Um sistema jurídico penal, ele precisa da certeza da punição. Ou seja, eu preciso de processos que sejam mais céleres, eu preciso promover um processo de diferenciação das questões. Existem crimes que são de grave potencial ofensivo, de grande potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de pequeno potencial ofensivo. Então eu tenho que acelerar a tramitação processual, eu tenho que criar uma estrutura, eu tenho que criar uma política criminal que seja ordenada, que seja sistematizada e que, já que eu não tenho dinheiro para fazer tudo, que seja ordenada de forma inteligente, para otimizar, que trabalhe o aspecto preventivo, porque se nós trabalharmos o aspecto preventivo, o que acontece? Eu vou diminuir a pressão sobre o sistema carcerário, porque eu vou encarcerar menos. E como que eu trabalho o aspecto preventivo? Eu trabalho desde pequeno, eu vou educando o ser humano. Vou te dar um exemplo e você vai entender bem. No Brasil, recentemente, foi soltando uma pesquisa que tivemos mortes por crimes de trânsito ou por violência no trânsito, 65 mil mortes. Tivemos uma taxa muito parecida de homicídios cometidos no Brasil também. Que é um absurdo. Isso é um estado de guerra. 65 mil, 62.500 mortes, homicídios praticados no nosso país. O que acontece nesses dois casos? Processos de educação bem implementados, bem geridos, com otimização do recurso do Estado, eu vou conseguir uma melhoria desses índices. Do mesmo jeito que eu vou tratar de questões, igual a gente está falando sobre questões relativas à violência doméstico-familiar, se eu tiver esse tipo de processo, esse tipo de cuidado, trabalhar de forma integrada, só a lei não vai resolver.
Nós falamos também no primeiro bloco, né, professora, sobre essa questão da posse de armas. Como que você vê essa questão, a relação com a população? A população brasileira estaria preparada para essa nova flexibilização? Não, eu penso que não, mesmo porque o último Datafolha de dezembro, do meio de dezembro, 61% da população brasileira não quer posse de arma, não quer compra livre de armas. E isso tem uma questão fundamental, porque a população, ela percebe que a questão é do Estado. O grande problema de violência no Brasil, nós sabemos, é droga, e o PCC e outras formas de organizações criminosas, que é o Estado que vai ter que dar conta. Né? E a grande maioria da violência no Brasil, ela advém desse tipo de violência, de criminalidade, que é o Estado que vai resolver. Nós não podemos passar novamente para a sociedade uma questão que é do Estado. A população não quer, não se sente preparada e sabe muito bem que não vai poder comprar uma arma de 5 mil, de 8 mil reais. Quem é que vai poder comprar? E a outra possibilidade de aumentar ainda mais nas mãos dos criminosos o armamento, porque se eles entram numa casa e a pessoa não consegue usar a arma, porque uma coisa é você ter arma, outra coisa é você tirar a vida de uma pessoa, ela vai roubar essa arma. A grande questão que se coloca sempre, e aí a professora Ana completamente tem razão nesse sentido, é o seguinte: ter arma de fogo não quer dizer que você praticará legítima defesa. Exatamente. Porque isso entra a questão do conhecimento técnico, do manuseio da arma de fogo. Conhecimento técnico e manuseio da arma de fogo pressupõe o quê? Que você está em constante treinamento. E a outra coisa importante é que eu ouvi várias pessoas dizendo que então estava liberado, que você poderia matar o ladrão que você pensasse que iria te matar. A outra coisa séria é a população ter consciência de que ter a posse da arma não vai impedir que você tenha um processo se você tirar a vida de alguém. E mesmo a legítima defesa, você tem que comprovar que é a legítima defesa. E é um longo processo para que isso ocorra. Como é que seria essa questão? Porque meio moderado de defesa seria a questão da legítima defesa. Você tem que analisar a moderação, se você se utilizou o meio de defesa de forma moderada. Então, essa questão da legítima defesa em si, fala com muita tranquilidade. Quem não sabe manusear uma arma, meu Deus, ele coloca em risco não só a vida dele, mas das pessoas que o cercam. Então eu tenho muita preocupação quanto a essa questão. Sabe, assim, isso é uma coisa que eu olho e falo, isso vai gerar debate na nossa sociedade. Mais uma coisinha só, a importância de se investir na inteligência, na questão dos presídios, mais de 840 mil pessoas presas, uma grande parte sem ter necessidade de estar ali, e ali sim é uma escola de criminosos, de possibilidade de maior violência no país. Se me permite... Infelizmente nós estamos chegando ao fim, professor. A última palavra então, porque infelizmente o tempo está acabando. Parece que o atual presidente ele se alinha a um modelo americano de entendimento, de compreensão sobre essas questões de armas. Só fala uma coisa: a Constituição americana trata sobre armas, é uma das poucas constituições do mundo que trata sobre armas. Desde 1791, eles estão discutindo o conceito de arma dentro do texto constitucional deles e não chegaram a um consenso de como interpretar. E o Brasil, não sei por que cargas d'água, tem uma série de questões que estão envolvidas, caminha no sentido de copiar esse modelo americano. Veremos o que vai acontecer. Eu estou vendo que esse ano vai ter um pacote de legislações que vão tratar sobre direito penal, mas... Vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Então, falando sobre segurança, alguns cuidados básicos podem diminuir os riscos de alguém ser vítima de violência, em casa, nas ruas ou em comércios. A repórter Letícia Brito tem mais informações.
Olá pessoal, estamos na 9ª região da Polícia Militar em Uberlândia e agora eu converso com o Major Rodrigo Brasil para entender medidas que a gente pode tomar no geral para a segurança. Major, se alguém tem um comércio ou se está na rua, andando na rua ou em casa, o que a gente pode fazer para prevenir, já que a violência ela é um fato e ela existe na nossa sociedade, mas como que a gente pode tentar evitar ela? Sim, a criminalidade não é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, né, mas infelizmente acontece. Então, medidas de autoproteção adotadas pelo cidadão, elas contribuem para evitar com que aconteça o crime ou diminuir o risco, né, que aconteça. Então, por exemplo, na sua residência, a pessoa vai chegar em casa, vai sair de casa, sempre observar se tem algum movimento estranho, né? Evitar ficar com o portão aberto, evitar sair de casa e ficar com o portão aberto, conversando na porta de casa. Se ainda tem coisa a conversar, que passe para dentro de casa, deixe a porta trancada, que você consegue garantir essa segurança. Vai entrar ou sair com o carro, fazer da forma mais rápida possível, de preferência até entrar com o carro de ré, né, na sua residência, que se tiver qualquer coisa, né, que precise sair rapidamente, é só engata a primeira marcha e já sai, garante essa segurança. Para o comércio, é bom que o comerciante invista em equipamentos de segurança, né, câmeras, grades, o que for possível, evitar deixar materiais, né, produtos de maior valor expostos, de fácil acesso ao cliente, né, deixar ele no local mais reservado. Com relação ao pedestre, é importante que a pessoa esteja sempre atenta. Está andando na rua, preste atenção se tem algum movimento estranho, pessoas estranhas, evitar passar em locais ermos. Né, igual a gente estava mencionando, né, a mulher andando sozinha à noite é uma situação de risco, tanto de assalto, nós temos infelizmente ocorrências de estupro, né, então evitar passar em locais ermos, locais muito escuros, procurar sempre local com maior movimentação de pessoas e sempre atento, sempre observando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Evitar, né, ficar com o telefone celular à mão, que tira a atenção de tudo que está acontecendo no entorno. Outro exemplo que a gente pode mencionar é a questão do ponto de ônibus. Ponto de ônibus é um local muito visitado pelos agentes infratores, né, porque é comum a gente ver pessoas sentadas no ponto de ônibus com o telefone celular, acompanhando as redes sociais, WhatsApp, Facebook, acompanhando as redes e desatento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Sobre as bases comunitárias móveis que tem aqui em Uberlândia, aquelas vans da PM, né, como é que elas podem ajudar o cidadão? Bom, nós temos 21 bases distribuídas em toda a cidade de Uberlândia, em pontos estratégicos, atendendo os setores, né, da Polícia Militar. Então, essas bases, elas têm a função principal de garantir a visibilidade da Polícia Militar e atender a comunidade, tanto que elas foram distribuídas para aproximar a Polícia Militar da comunidade. Com essa aproximação, qualquer demanda que o cidadão tiver, ele pode procurar os policiais militares lotados nessas bases, fazer registro de boletim de ocorrência, denúncias, informações. Então a Polícia Militar está ali justamente para poder realmente estar próximo, né, e tá tendo esse contato direto com a comunidade. Dentro das bases nós temos também para cada base 2 motocicletas que ficam por conta de fazer o patrulhamento preventivo nas imediações dessas bases. E Major, se infelizmente com todos os cuidados acontecer um assalto, por exemplo, o que deve se fazer na hora de imediato? Bom, a Polícia Militar sempre orienta que de imediato acione o 190. Quanto mais rápido a informação chegar para a Polícia Militar, mais fácil é da gente conseguir dar uma resposta, né, de garantir uma reação àquela situação infracional. Não reaja, porque o que está em jogo é a vida da pessoa. O bem a gente recupera, a vida não consegue mais. Isso, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Esse é um assunto que rende bastante. Depois vamos fazer um novo convite para nós continuarmos a conversa. Professora Ana Maria, muito obrigada pela participação no Jornal da UFO. Professor Carlos, obrigada também pelas informações. Obrigada também pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá!